Livro Materializações de Espíritos, de Paul Gibier e Ernesto Bozano. Parte 2, Ernesto Bozano. Materializações de Espíritos em proporções minúsculas. Capítulo 8. Caso 6. Na importantíssima narração do Sr. E. H. Sachs, de Auckland, Nova Zelândia, publicada na Light, a partir do número de 15 de novembro de 1929, encontra-se um episódio de figurinhas vivas completamente materializadas. A médium era a Sra. Lily Hope, residente em Wellington. O narrador fê-la ir a Auckland e escreve a respeito. A médium viveu em nossa casa durante os 16 dias que duraram as minhas experiências e, nesse período de tempo, apenas saiu 2 vezes, acompanhada por mim e a minha esposa. As sessões de materialização se realizaram à luz vermelha com a médium no gabinete, mas as formas saíam do gabinete mediúnico para se mostrarem em plena luz e muitas vezes afastavam as cortinas a fim delas fazerem ver a médium sentada na poltrona e mergulhada em profundo transe. Escreve o Sr. Sachs. A luz vermelha viu-se o ectoplasma cair lentamente sobre o estrado, no ponto de junção das 2 cortinas. Ele se elevou até 3 pés de altura e, no interior dessa substância, começaram a aparecer rostos em miniaturas que se formavam e se dissolviam. Em dado momento, apareceu um rosto que tinha um nariz muito comprido e, pouco depois, 2 rostos se materializaram simultaneamente um ao lado do outro. Não nos esqueçamos de que isto se produzia debaixo dos olhares de todos, com uma luz mais do que suficiente. Os nossos olhares perscrutadores se aproximavam, às vezes, de algumas polegadas do ectoplasma gerador. Nesse momento, Sunrise, o espírito guia, nos pediu que abríssemos a cortina lateral e olhássemos para o interior do gabinete. Olhamos e vimos que o médium jazia na sua poltrona enquanto o ectoplasma se formava no centro do gabinete. A respeito de outra circunstância, ainda o Sr. Sachs. Houve um curto intervalo de repouso, depois do qual vimos aparecer, no meio de nós, uma figurinha com altura de cerca de 30 polegadas, a qual, sorrindo, nos dirigiu a palavra. Ela disse ser Sunrise, que deixara, por alguns instantes, o controle da médium a fim de mostrar-se a nós. Perguntamos-lhe por que se manifestava em dimensões tão reduzidas e ela respondeu que assim fizera para não gastar muita força. Tendo-lhe pedido que permanecesse entre nós mais algum tempo do que as outras manifestações, sorriu, fez um sinal negativo com a mãozinha e desapareceu. Neste quarto episódio das materializações minúsculas integralmente organizadas, nota-se, primeiramente, uma confirmação da observação que formulamos em nossos comentários ao caso precedente, isto é, que o fenômeno das materializações minúsculas deve realizar-se, algumas vezes, em consequência de um ato de vontade da entidade manifestante. Nesse último caso, é, com efeito, a própria entidade que afirma ter se materializado em proporções reduzidas para não consumir muita força. Parece-me, então, que as 2 hipóteses, que propus para a explicação das causas que determinam as materializações minúsculas, já foram examinadas sob diferentes pontos de vista que convergem todos para sua confirmação. Apenas, no caso narrado pelo Sr. Sachs, há outra coisa ainda a considerar. Nota-se nele, com efeito, o importantíssimo detalhe de a figurinha materializada conversar com os assistentes. Segue-se daí que, neste caso, trata-se, evidentemente, da encarnação da entidade que operava na pequena forma materializada. Nestas condições, é mais do que patente que se deveria admitir, em geral, a hipótese que propus e segundo a qual as materializações minúsculas de rostos e de espíritos devem ser consideradas como projeções de simples simulacros materializados pelas vontades das personalidades operantes. De outra parte, porém, não é menos verdade que esta regra está sujeita a exceções,
pois o último episódio demonstra de maneira decisiva. Penso que ninguém o contestará, mas, ao mesmo tempo, não ignoro que, a propósito da inteligência que anima a pequena forma materializada, se me poderia objetar que este fato não demonstra presença, no local, de entidades espirituais estranhas ao médium, pois o psiquismo deste último poderia muito bem animar a figurinha. Responderia que, neste caso especial, é impossível provar o contrário. Não insistirei nisto, ainda que tal não seja a opinião minha bem refletida, fundada na circunstância de que, nas experiências do Dr. Hamilton, ainda que só se tratasse de simples rostos em miniatura, chegou-se a obter magníficas provas de identificação pessoal de mortos que materializavam os seus rostos. E, como no episódio a que refiro, as indicações pessoais fossem ignoradas de todos os assistentes, somos levados, racionalmente, a admitir a presença espiritual, na sessão, daqueles que eram os únicos a conhecê-las e que, ao mesmo tempo, materializaram a imagem dos seus próprios rostos.